Queridos companheiros espíritas, senhoras, senhores, muita paz a todos. Agradecemos a oportunidade, rogando ao Divino Amigo Jesus que possa atender os nossos pedidos de verdadeira paz e cordialidade, pois é o que o mundo mais necessita, de muita paz. Vivemos tempos difíceis, não são os primeiros tempos difíceis pelos quais passamos ou atravessamos. A humanidade ao longo dos anos enfrentou momentos críticos, momentos de desânimo, de cansaço. E um desses momentos surge no século IV a.C., quando numa região da Grécia, a região setentrional da Grécia, um pequeno lugarejo à época chamada Macedônia, o rei Filipe II, que era, na realidade, um político estrategista, porque começou a sua vida política aos 14 anos de idade, quando fora exilado na ilha de Tebas, e ali aprendeu com aquele povo uma série de comandos de guerra, culturas variadas, e sonhou em conquistar determinada parte do mundo. O rei Filipe passaria para a posteridade simplesmente como pai de Alexandre o Grande, aquele que foi considerado mais tarde um dos 3 maiores generais da humanidade. Porém, Filipe inaugurou uma era nova que até hoje os exércitos no mundo inteiro utilizam. Uma técnica que ele trouxe dos espartanos e que chamou de falange, quem primeiro cunhou essa palavra, em que ele utilizava lanças muito maiores do que as lanças de comum e que as denominou de sarissas. Colocava-as e dividia os seus soldados em blocos formados de 6 blocos de 5.000 homens. E entre esses homens ele colocava uma cavalaria que denominava cavalaria de choque, para que as lanças trespassadas pudessem unir-se e formarem a imagem de um ouriscacheiro, de um ouriço, em que o primeiro contato das tropas contrárias, eles seriam digladiados e mortos pelas lanças. Assim Filipe treinava os seus soldados, a sua soldadesca, com uma capacidade impressionante. E logo, quando volta para a Macedônia, aos 22 anos, dos 14 aos 22 anos, e começa então a sonhar, ele tinha um característico diferenciado, porque ao mesmo tempo que era um guerreiro, era também um homem democrático, entre aspas, se podemos assim dizer, porque conquistava territórios, mas tinha um respeito muito grande pelos quais ele conquistava. Era um déspota inteligente, porque invadia os locais, invadia os burgos e trazia os seus conquistados para ingressarem o seu império macedônico. A Macedônia crescia, agigantava-se, e era o sonho de Filipe conquistar a Grécia. Porém, como existe oposição em todos os lugares de nossa vida, logo surgiu um expositor, um orador chamado Demóstenes, que passou para o mundo como o maior palestrante, o maior orador da humanidade. Porque Demóstenes tinha uma dificuldade na dicção, tinha uma dificuldade de comunicar-se, de falar. Portanto, os seus esforços hercúleos renderam a ele o título de maior orador da humanidade. E ele logo, com uma capacidade visionária, antevendo o futuro, previu que Filipe seria um grande mal para a humanidade. E resolveu compor os seus discursos numa coletânea que ele denominou Filípicas. E através desses discursos, vencendo a sua dificuldade de oratória, Demóstenes ia falando ao povo que o sonho de Filipe não era de ser um santo homem, mas o homem santificado por aqueles aos quais ele impunha, por aqueles aos quais ele matava, por aqueles os quais ele escravizava. Os seus esforços foram muitos, mas não rendeu frutos, porque ao final Filipe trava um conflito com os tebanos, e a falange macedônica, que era praticamente invencível, vai realmente vencer e invadir a Grécia. Demóstenes refugia-se
no templo de Poseidon, e lá ele suicida-se. Faz-se matar, porque cria que já não conseguia, que não houvera conseguido vencer Filipe e a falange macedônica. Mas era apenas o início daquela era trágica, quando numa noite terrível de relâmpagos e tempestade, Olímpia, uma das esposas de Filipe, que foi consorciado com várias mulheres ao mesmo tempo, porque a cultura macedônica era poligâmica, o homem poderia se casar com várias mulheres ao mesmo tempo e com elas conviver harmonicamente. Mas fora diferente com Filipe, porque ele casou-se com uma mulher temperamental, chamada Olímpia, e que deu à luz ao filho Alexandre, o Grande. E Olímpia era uma mulher geniosa. Narram então os historiadores, que não foram poucos, a descrever que creu-se que Alexandre era filho direto de Zeus, o Todo-Poderoso, o Deus que mandava e determinava. Alexandre imitava Apolo, em alguns momentos coroava os seus soldados com uma coroa de louros para imitar o Deus Apolo. Sonhou em conquistar o mundo, devassar multidões, e assim o fez. Desde que Filipe cai, esfaqueado, apunhalado, Alexandre assume o trono macedônico com 20 anos. E daí em diante, durante aproximadamente 10 anos, ele viaja em suas campanhas, conquistando espaços, chega à Índia, chega a continentes variados, domina parte da Ásia, sonhava em dominar o mundo. Perdeu a própria vida tentando ganhá-la, como nos dissera Jesus Cristo. Aquele que se preservar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que doá-la, aquele que servir de si próprio, ganhará. Pois que a vida é muito mais do que as conquistas temerárias e temporárias. A vida é um direito nosso, que nos foi outorgado por Deus, mas é principalmente um dever. Como temos vivido, como temos vivenciado. Alexandre conquista tudo, e tudo que conquistava dava-lhe o sentido de que precisava conquistar mais. Desejava mais espaços, mais riquezas, mais poder. Guardando as devidas proporções, esse Alexandre, filho de Filipe, tinha as mesmas manias nossas, que queremos sempre mais, que nunca estamos satisfeitos com o que temos, que dizemos intimamente, mas eu merecia mais, eu preciso de mais. E os Espíritos já nos orientam a respeito do necessário e do supérfluo. O que é necessário para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, para viver bem. Para alguns, o necessário é a consciência tranquila, é a certeza do dever cumprido. Para outros, o necessário é conquistar, enriquecer-se, perder o direito de liberdade em busca de um sonho utópico. Porque, dizia meu velho bom pai, se existe um monte alto à frente, haverá um outro muito mais alto mais à frente. Conquistamos determinada coisa. Num primeiro momento nos sentimos revigorados, fortalecidos. Mais adiante, sentimos que precisamos conquistar mais. Temos o desejo e a sede de ganhar mais. E perdemos a paz. Costumeiramente, se fala que a paz é um tratado de nações onde alguém estipula, ou a Organização das Nações Unidas, ou os países mais poderosos do mundo se reúnem e estipulam que estão em paz. Enquanto nós, senhoras e senhores, meus irmãos, os internautas que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita, estamos trocando informações e fluidos, nós temos mais de 180 pontos de guerra no mundo inteiro. Nós temos populações que nesse momento estão sendo massacradas pelo peso do poder, da riqueza, do predomínio político mal sucedido, mal intencionado. E é nesse momento que nós relembramos da mensagem do Cristo a Simão Pedro, muito simples. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, como eu te amo. Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas. Porque a palavra amor foi ao longo do tempo muito promiscuizada no nosso dicionário comum. Eu amo a minha casa, eu amo o meu carro, eu amo o meu emprego, eu amo o meu chefe. Não tem coisa mais demagógica.
eu amo meu chefinho. Quando é aniversário do chefe, então a gente escreve aquela cartinha, põe aquele bilhetinho surpresa. Já se fazia isso quando se era aluno. Aniversário da professora fazia aquela surpresa. Quando faltava meio ponto, a gente tentava barganhar. Era o ato de negociar. Ô tia, é meio pontinho, tia. Então o chefinho querido escreveu, eu amo meu chefinho. Para aqueles relacionamentos já estreitados, cansados, a pessoa diz assim, apesar de tudo, eu te amo. É igual aquele rapazinho apaixonado no alvorecer da paixão que diz para a mãe ou para o pai, ele diz assim, mas meu filho, essa moça, principalmente as mães, porque as noras não são como as mães, como as sogras. E as sogras não são como as futuras noras. Aí a mãe ou o pai diz assim, mas meu filho, essa menina não serve para você. Você é tão bom. Porque farinha pouca, meu pirão, primeiro. A gente sempre puxa para dentro. Você é tão bom, você é um menino bom. Você foi educado no centro espírita. Como se isso fosse sinal de que é bom. Porque a casa espírita está repleta de pessoas, como em todas as denominações, pessoas e pessoas. Já dizia o Chico Xavier, médiuns e médiuns, como a ponte e pinguela. Existem espíritas e espíritas, cristãos e cristãos. Se nós olharmos as tragédias da humanidade inteira, nós vamos ver que a maioria dessas pessoas eram cristãos ou religiosos. Alexandre era religioso demais. Tão religioso que ele respeitava as outras religiões, o que hoje já não existe muito. Quando chegou no Egito, ele foi render oferenda ao deus egípcio e foi consagrado sacerdote. Ele se achava um deus, acima do bem e do mal, no apogeu das suas riquezas, porque dizia que ele era filho de uma cobra, e que naquela noite temerária e tempestiva, como nós dizíamos, ele nasceu como um leão, para massacrar ao peso de sua pata aqueles que temessem, se atrevessem a desrespeitá-lo. Então o menininho diz para a mãe, mãe, não faz isso, eu amo ela, como se fosse a moela da galinha, do frango. Eu amo ela é tudo para mim. Primeira paixão, todo mundo ama. A gente fica naquele alvorecer. Então o termo amor ao longo do tempo foi prostituído no sentido mais amplo da palavra. Foi esquecido, foi modificado. Então Jesus indaga de novo, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, Jesus. Nós dizemos isso também. Nós estampamos isso nas camisas, nos veículos, para todo lado. Jesus é 10. Eu amo Jesus. Jesus é o cara. Como já diziam os roqueiros dos anos 80 e 90, quando o Papa incrementa a abertura da Igreja Católica, o Papa é pop. Então Jesus é 10, é o cara. Jesus é o popstar da humanidade. E Jesus vira para Simão Pedro e delega-o uma função mais simples, entretanto mais complexa. Então, apacenta as minhas ovelhas. E Simão deve ter pensado naquele momento, só isso? Isso é fácil demais. Até porque, segundo o lendário bíblico, Simão recebeu de Jesus uma penca de chaves imensa para guardar a porta do céu. E ninguém entra no céu se não passar por Simão Pedro. Se por lá passar, por Simão Pedro já está no céu. O problema é que Simão já deve ter se perdido depois que inventaram a informática, a cibernética, a tecnologia. E as chaves agora são substituídas por um cartãozinho magnético que a pessoa passa na porta e ela abre. Mas o Simão tira ainda aquele molho de chaves que Jesus delegou. Ele é o porteiro do céu. Então, para quem exerce a profissão de porteiro, se iguala a Simão. Só entra se eu permitir. A questão de porteiro é tão importante para Simão que nós o imaginamos ao longo dos anos. Hoje jamais não é tão possível conceber. Com aquelas barbas brancas encanecidas, grandes, compridas, e vai nos dar o passaporte do céu. Então Simão é um umbral. Mas umbral, que história é essa? É a passagem de um local para o outro, da terra para o céu ou para o inferno, onde as pessoas temem expurgar até a imortalidade, mas já morreu, para sempre, até que o Senhor volte e ressurja os mortos, para que eles tomem novo corpo, ou corpo velho. Aí nós começamos a imaginar aquelas cenas de filme de terror,
A nossa bisavó, que já desencarnou há não sei quantos anos, levantando os mortos, juntando caquinho, osso com osso, colando daqui e dali. Tudo bem que as cirurgias existem. Hoje, graças aos estudos científicos, a medicina avançou, mas imaginemos aquela cena. Parece o clipe do Michael Jackson. Ressurgindo todo mundo da tumba, rejuntando, recolando e levantando, e Jesus dizendo: levanta-te, anda. É inconcebível. É por isso que o cientista já dizia: pouca ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos retorna para Deus. A ressurreição é impossível cientificamente. Por isso não seria possível tomar o mesmo corpo. Por isso Jesus diz a Nicodemos: nascer da água e do Espírito. Mas Senhor, como posso eu, como pode um homem já velho, retornar ao ventre de sua mãe? Ele imaginava que ia se diminuir numa partícula ínfima e voltar de novo. Mas Jesus diz: o Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Em verdade, Jesus dizia a Nicodemos que não era o nascimento que Nicodemos imaginava, mas a pluralidade das existências, ou as muitas faces de uma mesma existência, que nasce, renasce, volta a renascer e progride sempre. Tal é a lei. Então Simão imagina: mas Jesus, eu te amo e vou apacentar as ovelhas. Minhas senhoras e meus senhores, apacentar as ovelhas, quando Jesus dizia, era no momento da perseguição dar testemunho da fé. Era no momento da dificuldade continuar amando, perdoando. O sermão profético da montanha, em que Jesus profere as bem-aventuranças 9 vezes, já fala sobre isso. Se alguém te pedir para caminhar 1 milha com ela, caminha 2. E hoje em dia nós que estamos correndo de caminhar, porque depois que inventaram veículo automotor, ninguém quer andar. E os médicos dizem assim: mas você tem que caminhar. Doutor, eu não posso, que eu tenho esporão calcário, eu tenho artrite reumatoide, osteoporose, eu não posso andar. E vamos criando desculpismo para evitar de andar. Jesus diz assim: caminha 2 milhas, anda mais. Se alguém te der um tapa à face, devolve a outra face. Se alguém me pisar no calcanhar, eu piso no dele também. Se eu não pisar, eu digo assim: vai com Jesus para bem distante, para não dizer o contrário. Porque nós criamos essa lei própria nossa, porque não foi Deus, atribuíram a Deus. De olho por olho e dente por dente é nossa, porque nós somos assim. Deus é perfeito, perdoa incansavelmente. E Jesus diz: perdoa 70 vezes 7, é fácil. 70 vezes 7, 490, 7 vezes 7, 49, 490 vezes. Eu perdoei, é só minha esposa, eu já perdoei ela mais de 2.000 vezes. Quando eu chego cansado do serviço, ela vem falando no meu ouvido: já perdoei. O meu esposo chega, arranca o sapato, vai jogando para cima, joga, tem meia em cima da pia, já perdoei. Mas Jesus diz: perdoar 70 vezes 7 cada ofensa, cada problema. Então eu tenho que perdoar 490 vezes, ele me dizer a mesma coisa. 490 vezes ela me tratar daquele jeito. 490 vezes a minha sogra que me olha de olhar torto. 490 vezes o meu amigo difícil. Ah, não, aí é impossível. Mas Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Eu tenho que apacentar as ovelhas do Cristo, como eu também sou ovelha e todos o somos. Quando no trânsito aquela pessoa difícil põe o dedo na buzina, como dizia meu irmão, meu amigo André ontem, é no momento que nós temos que perdoar. É nesse momento que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Aquela pessoa que liga 3 horas da manhã para a casa da gente, diz assim: fulano, você está dormindo? Não está mais, estava. Você está bem? Olha só, você está com tempo? Mais ou menos. E aí a pessoa começa a falar e não te deixa responder. Ela indaga e ela mesma responde. É um monólogo. 70 vezes 7. Como é difícil ter paz no mundo que inspira intranquilidade. Como é difícil ter paz quando nós ligamos o televisor e vemos, como dizia o profeta, pai contra filho, filho contra pai, nos últimos dias o amor se esfriará. Então o fim do mundo é o fim de uma era trágica, uma era difícil, uma era de trevas, para o renascimento da luz, porque nós somos nascidos e brotados para a luz.
Talvez não sejamos Alexandre, que nasceu numa noite de tempestade, filho do relâmpago, mas nascemos para a luz e pela luz. O nosso compromisso é de caminhar para a frente e para o alto, de impulsionar o progresso perante as dificuldades. E as religiões surgiram, todas elas, para nos auxiliar. Mas existem momentos em que nós recordamos um pensador comunista, contemporâneo de Allan Kardec, de nome Karl Marx. Dizia ele: a religião é o ópio do povo. O ópio era a substância produzida a partir da folha da papoula, que servia para os soldados, para que eles sorvessem aquela droga e pudessem ficar alucinados e ir para os campos de batalha para matar ou para morrer. Então eles iam drogados pelo ópio, que nós vemos hoje a nossa juventude graçada pela maconha, pelo crack, pela cocaína, pelos alucinógenos de toda a natureza, pelo álcool, porque o indivíduo vira e diz assim: eu bebo socialmente. Ele bebe de domingo a domingo. Eu bebo socialmente. Me faz recordar Divaldo Franco. Divaldo, com uma cardiopatia séria, recomendaram: Divaldo, passe a tomar um cálice de vinho todos os dias. É muito bom para a saúde. Você vai resolver o seu problema cardiopático. Ele é preventivo, ele ajuda, ele recupera, ele auxilia, atenua os problemas. E o Divaldo fez uma pausa, refletiu, disse assim: é verdade. Ele atenua os problemas cardíacos, mas gera hepatite. Eu vou morrer com hepatite. Se eu posso tomar o cálice de vinho, que tal comer um cacho de uva? Na realidade, nós criamos pretexto para quase tudo. E queremos domar as coisas à nossa própria vontade, ao nosso interesse. Então o indivíduo diz: eu não sou alcoólatra, eu bebo e paro quando quiser, mas nunca parou, só na próxima encarnação. Eu me lembro, com relação à religião, de um fato interessantíssimo. Parece mentira, mas é verdade. Um amigo nosso é Ogã de Candomblé. Para quem não sabe, Ogã de Candomblé é quem auxilia no cerimonial do culto do Candomblé. E ele bate o atabaque, acompanha. E ele me dizia então que numa das incursões, indo a um terreiro de Candomblé, ele foi com um amigo. Chegando lá, ele viu um super médium, ou um super cavalo, ou se fosse não bando, um super aparelho. Porque o termo cavalo é tão pesado, né? A ideia de que o orixá monta na cacunda do sujeito, né? E vai andando. Já pensaram que coisa terrível? O orixá monta mesmo. É como a pessoa diz assim: eu não quero reencarnar. Esse negócio de espírito entrar dentro de mim, eu não quero reencarnar. Não é o espírito que vai entrar em mim, sou eu, o espírito, que tomarei um novo corpo. Então ele me dizia que lá estava o cavalo, comunicando com vários espíritos. Faz-me lembrar também de Divaldo, no início da mediunidade, no alvorecer da mediunidade. E ele conta que, conhecendo as pessoas, aparecia o espírito e dizia para ele: meu filho, seu guia é Jesus. Ele, temeroso, disse uma vez: eu não quero Jesus. Por que Jesus não? Jesus eu não quero. Jesus é guia da humanidade inteira. Eu quero um só para mim, um exclusivo. Jesus é modelo e guia de todo mundo. Eu quero um só para mim, todo mundo tem um. Aí ele encontrou uma mulher generosa, médium, super médium. E ela disse assim: olha, meu filho, os meus guias são São Vicente de Paulo e as 110 mil virgens. E ele ficou mais triste do que nunca, porque ele falou assim: já sei porque eu não tenho guia. Ela pegou todos do mundo inteiro para ela, não sobrou nada para mim. Egoísta, super médium. Então esse amigo Ogã de Candomblé foi lá e está vendo o cavalo, comunicava espírito, saía espírito, entrava espírito, saía espírito, entrava espírito, saía espírito. E ele é uma pessoa muito séria. Ele fala as coisas com um tom de seriedade que a gente quase cai para trás e chega a acreditar. Então ele, com um amigo que estava, disse assim: eu sei como parar esse médium. O rapaz disse assim: mas como? Eu tenho esse poder. Foi lá, aproximou-se diante do cavalo e virou para a entidade comunicante e disse assim: meu pai, eu quero te pedir uma ajuda, meu pai. Meu pai, eu estou foragido da polícia, passando por um problema muito sério, e fui informado que a polícia está vindo aqui para o centro
e quer me prender, eu estou com mandado de prisão. Então, como eu sei que o Senhor é muito poderoso, o Senhor vai me ajudar para que eu não seja preso, meu pai. Isso falando no ouvido do cavalo. Meu pai, parece até engraçado, né? Falando no ouvido do cavalo. Mas era o médium. Então ele falava no ouvido do médium, que é denominado cavalo. Então o Senhor me ajuda, meu pai, como se fosse a entidade, porque eles vão me prender. Se afastou e não disse nada para o amigo. Daí a pouco o espírito subiu, porque tem o cantar para descer, e também o espírito cantou para subir, ou subiu sem cantar. E o rapaz ficou impressionado e disse assim: rapaz, olha como você tem poder. Você chegou lá no ouvido e falou, e a entidade foi embora e não apareceu mais nada. E o cavalo, médium, saiu e foi embora. Ele guardou o segredo e me contou o segredo sem que houvesse contado para as outras pessoas que estavam próximas. Agora já não é mais segredo, todo mundo já sabe. Na realidade não existia espírito nenhum, só espírito de porco. O médium era um farsante, quando devia temer mais a polícia. Quando o meu amigo disse que estava foragido da polícia, que não era verdade, que tinha um mandado de prisão contra ele, o médium correu. Você não sabia quem corria primeiro, se era o espírito que ia na frente ou se era o médium, um cavalo que ia atrás. Então nós observamos com relação a isso, e não é um problema de uma religião, é um problema de muitas religiões. Quantas religiões a pessoa não entra pela porta e diz assim: olha, meu irmão e minha irmã, Deus está me revelando que você está com um problema financeiro muito sério. A pessoa diz: é comigo. Você hoje ia sair para vir aqui, seu coração não pedia, você está muito triste, você está com uma tristeza na sua cara. A pessoa diz: é comigo. Eu estou vendo que você está enfrentando uma dificuldade na sua vida. Tem horas que você pensa assim: meu Deus, está na hora de eu ir embora. Para que eu estou passando? É comigo. Daí a pouco a pessoa começa a chorar. E ninguém sabe por que ela está chorando, mas tem um monte de gente chorando, porque todo mundo tem o mesmo problema. Os problemas só mudam de endereço. Quem não tem problemas familiares? Quem não tem problemas financeiros? Quem não tem problema em casa? Porque os problemas nos ajudam a caminhar. Aquele que não tiver, porque já não mais está na terra. Mesmo os missionários enfrentaram esse tipo de problemas. O nosso Chico, quando a irmã disse assim: olha, não dá certo, esse monte de gente aqui em casa, essa via sacra, todo dia gente pedindo receita, pedindo ajuda, pedindo passe, pedindo orientação. Você vai embora, meu filho, não tem jeito não tem lugar para você. Até o Chico foi despejado. Imaginemos nós. Somos despejados de casa todos os dias e voltamos todos os dias. Por aqueles familiares que às vezes brigam com a gente, pintam o sete, mas nos amam. Às vezes a briga é até exteriorizar esse amor. Brigam, xingam, falam e depois diz assim: mas eu te amo. Você é cheio de problemas. Pai, você é muito chato, mas eu te amo. Mãe, você é terrível, mas eu te amo. A mãe expulsa os filhos. Você vai embora, eu nunca mais quero te ver. Daqui a pouco você diz: vem cá, eu fiz aquela comidinha que você gosta. Porque são jogos da nossa vida pessoal. Então as religiões e os religiosos, muito entendedores da dor alheia, começaram a vender essas ilusões. São profetas e profetisas do novo tempo. E nós perdemos a paz, porque a pessoa diz assim: olha, para você resolver o seu problema, você tem que subir aquele alto daquela montanha e ir falar com Deus. E a pessoa sobe lá no alto da montanha e fica lá: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e fala. E volta com os mesmos problemas para casa. E ela perde a paz. Aí eu olho para o Carlos e digo assim: mas o Carlos é feliz e eu não sou. Porque Deus abençoou o Carlos e não me abençoou. Eu perco a minha paz. Porque a paz é uma conquista íntima e pessoal. Eu não sei dos problemas que o Carlos enfrenta, como o Carlos não sabe dos problemas que eu enfrento. Mas aquela pessoa só vive feliz. Deus deve ter abençoado muito a ela, porque ela aprendeu a lidar com os problemas. E talvez nós não tenhamos aprendido ainda. Então a paz é essa conquista íntima que ninguém nos poderá dar, porque está ao nosso alcance e é nosso dever. Quando Jesus aconselha os discípulos e ensina a oração ao recolhimento, nós nos lembramos da depressão, esse mal que vem assolando milhões de pessoas. Dizem os estudiosos que cerca de 20% da população mundial passarão pelo estado de depressão. A pessoa levanta um belo dia com um sentimento de tristeza, aquela vontade de ficar deitado, doido que o mundo acabe em barranco para morrer encostado.
Não quero levantar da cama, quero ficar. Aquela tristeza aparente, sem motivo. Aí vira para os familiares assim: eu estou depressivo, não quero conversa com ninguém. Não é depressão, é um estado de tristeza, de recolhimento, e todo mundo atravessa em determinado momento da vida. Ela dura dias, pode durar semanas e até no máximo 2 meses, segundo alguns especialistas. Essa doença, essa tristeza aparentemente sem motivos, ela tem um uniforme, é o pijama. A pessoa não tira o pijama, fica de pijama o dia inteiro, para lá e para cá, para cá e para lá. Da cama para o sofá, do sofá para a cama. Aí quem está de fora, os parentes, dizem: você está morrendo mesmo, hein? Que coisa! Você não troca esse pijama? A pessoa pensa na hora de tomar banho, faz oração 500 vezes, porque tem desânimo de entrar no banheiro. Fica assim: eu vou, eu não vou. Vai ser primeiro, fulano, se for um banheiro só. Vai ser depois, vai criando uma fila imaginária, fica por último. Levanta de madrugada e anda a casa inteira, sem saber por que está andando. Liga o televisor com o controle na mão e procura todos os canais e nada serve, nada agrada. Tudo está ruim. Fulano, vamos ali. Eu não estou me sentindo bem. O que você está sentindo? Ah, um trem ruim, sei lá. Se acreditar em espírito, vai dizer: eu acho que eu estou obsidiado, eu estou sentindo um negócio estranho, porque é fácil colocar a culpa nos espíritos. Mas aí essa tristeza, a pessoa diz assim: ah, eu tenho remédio para você. Você sai de casa e vai para uma festa, vai curtir a festa. Se já tiver a idade, vai para um baile da terceira idade que resolve todos os problemas. A pessoa vai, vê os outros dançando, cantarolando e fica ali igual um 2 de paus, como dizia minha mãe, parado com os braços cruzados, sem motivo, vendo a vida passar. Porque não se alegra, porque a alegria ela é íntima, ela é pessoal. Então quer dizer que isso é um momento trágico, é uma situação trágica? Não. É um momento de introspecção. A depressão, propriamente dita, ela tem 2 causas específicas. Uma das 2. Ou até mesmo as 2. Ou uma causa endógena, que é interior, um problema íntimo. Uma perda, na maioria das vezes. A perda de um ente querido vitimado pelo desencarne. A perda do emprego. A perda da paz. A perda da alegria. Ou uma causa exógena, que é exterior. Alguém nos ofendeu e nos criou um trauma profundo. Alguém que nós mais confiávamos, porque ninguém te trai se não for a pessoa que você confia. Nada é mais trágico do que ser traído por alguém que nós confiamos. E só essas pessoas que nos traem. Porque quem nós não confiamos, nós não esperamos nada. De quem esperamos é que sentimos a dor da perda. Então desencadeia um processo de depressão, um processo de entristecimento, um entristecimento profundo, e quem está de fora não consegue reconhecer os motivos. Perdemos a paz. Podemos dizer que estamos em guerra íntima conosco mesmo. A não aceitação, a pessoa se olha no espelho e diz assim: mas como eu estou mal? Eu envelheci tanto, eu parece que já morri, estou um cadáver de pé. A pessoa se olha no espelho e diz assim: eu não vivo mais. E vai criando essas síndromes, vai criando essa guerra íntima, essas sariças, essas lanças pessoais que vão nos atingindo a todo tempo. E o melindre, chego na casa espírita, olho para o Virgílio: oi Virgílio, tudo bem? Bom dia. Virgílio me cumprimenta, me abraça, coloca um adesivo, olho para o Silvio, olho para todos os companheiros. Ao sair eu saio e diz assim: eu não sei, mas está todo mundo aborrecido comigo. Sei o que está vendo. Eu acho que eu vou sair de sociedade. Eu não estou me sentindo bem. Eu vou sair, eu vou ser espírita em casa. E começa os melindres. Aí começa a ser espírita em casa, sentado na poltrona, da cama para o sofá, do sofá para a cama, vestido de pijama. Porque perdemos a coragem. Richard Simonetti conta um caso no livro Atravessando a Rua, justamente sobre isso, de um espírita em casa, morava em frente ao centro espírita, e ficava todo dia vendo as pessoas irem e virem. Ele dizia: isso é tão bonito, um dia eu vou para lá também, é tão bonito. Mas ele nunca se predispunha a colocar o pé na estrada, e não é caminhar 1 milha nem 2, como Jesus disse, é atravessar a rua. E por isso ele deu o título Atravessando a Rua.
Quantas vezes nós temos dificuldade de atravessar a rua? Eu quero! Se eu quero, eu consigo. Eu preciso querer e buscar o meu objetivo. E isso vai me fazer nutrir a paz interior, que é a verdadeira conquista. As pessoas conquistam tudo na vida e ao final da vida olham, têm tudo e não têm nada. Não têm paz. Mas eu dei tudo aos meus filhos, eu dei-lhes o que tinha e o que não tinha, mas eles me causam um transtorno terrível, porque eu não ensinei-lhes o valor da paz no lar. Meu pai dizia que uma casa pode ser uma casa rica ou pobre, mas um lar é diferenciado. O lar pode ser debaixo de uma árvore, uma choupana, um local paupérrimo, mas é necessário que exista amor, compreensão, respeito e paz. Por isso, quando Jesus se reunia com seus discípulos, ele sempre dizia que a paz esteja convosco. Se nós não tivermos paz, nós não teremos nada. Nós não conseguiremos alcançar os nossos objetivos. E a paz não vai ser a minha esposa quem vai me dar, porque ela pode falar. Eu me lembro do meu tio, a minha tia falava pouco, para não dizer o contrário. Gostava de falar da vida dos outros. E quando ela falava, ele começava a assobiar. Domiro, você não vai parar não? Teodomiro o nome dele, apelido Domiro. Ele dizia assim, quando você parar de falar da vida dos outros, eu paro. E ela ficava sem graça. Ela reclamava de tudo e ele começava sentado na cadeira de balanço, com um chapeuzinho preto ou marrom na cabeça, a balançar e assoviar. Sempre tranquilo. Viveu uma vida de mais de 70 anos em paz. Era um homem santificado. Só para aguentar minha tia já era santo. Deve ter desencarnado e direto para o mundo espiritual, para um plano bem avançado. E ele conseguiu dominar, é o encher a boca d'água, que os espíritos dizem, que André Luiz fala. É fazer ouvido de mercador de vez em quando. Quando em casa o clima está turbulento, está tumultuado, a tempestade está vultuosa, como foi com Jesus, os discípulos naquela embarcação, medo, receio, as ondas bravias, Senhor, nós pereceremos, nós vamos morrer. Acordaram Jesus, despertaram, o Senhor diz, acalma-se vento, cala-se tempestade, homens de pouca fé. Diante das tribulações da vida, do mar bravio, das tempestades, nós precisamos fazer essa pausa e buscar a paz interior. Despirmos do pijama, vestirmos uma roupa, tomarmos um banho e dizermos, eu vou atravessar a rua, eu vou para a casa espírita. Minha mãe, com câncer de laringe, em último estágio, vitimada por uma metástase, internada no Hospital do Câncer em Muriaé, na Fundação Cristiano Varela, eu me lembro muito bem. Havia saído da casa espírita no dia anterior, numa reunião mediúnica, e que não me foi relatado pelos nossos companheiros, só depois do desencarne. Ela muito bem, havia se recuperado, muito embora tivesse a metástase, já estava andando, estava bem melhor, fazendo o que ela mais gostava, que era cozinhar, indo à casa espírita. Eu cheguei e disse para ela assim, mãe, você está precisando de uma televisão aqui, você gosta tanto de ver televisão, ela adorava ver novelas. E ela me disse assim, sim, é verdade. Eu disse assim, você quer que traz uma televisão? Ela disse, quero. Está bem? Ela, graças a Deus, muito bem. Graças a Deus. Em paz. Feliz, contente. Eu havia voltado para Itaperuna. E a pessoa que estava cuidando, ficando com ela como acompanhante no quarto, me disse que quando foi ao banheiro, disse assim, está bem, Graça? Estou bem. Eu vou ao banheiro. Foi ao banheiro. Menos de 5 minutos, quando ela abre a porta do banheiro e volta ao quarto, ela havia desencarnado. Em paz. É possível, nos momentos mais difíceis da vida, manter a paz. Os problemas não irão desaparecer. Nós iremos mudar a forma de vê-los. Nós iremos alterar a forma como estamos vendo os nossos problemas. E vamos buscar a paz. Vamos encontrar com o Cristo de Nazaré. O mesmo Senhor que disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas.
O mesmo Senhor que diz a todos nós: apacentai as minhas ovelhas. Nós iremos olhar para Jesus e perguntar: quem é Ele? Quem é esse homem que mudou a história da humanidade? Que não coube dentro do calendário, como diz de volta. Que nunca utilizou uma espada, mas que promoveu a paz. Que não escreveu uma linha sequer, mas deixou o maior tratado de humildade, de amor, de que se tem notícia. Quem é Ele? Que conseguiu domar poderosos e fez dos simples pescadores da Galileia, naquelas tardes primaveris, arautos do Evangelho. Que movimentou Saulo de Tarso, um grande judeu, para que seguisse o seu exemplo. Que chamou a mulher de Magdala e disse que quem não tivesse erro que atirasse a primeira pedra. Quem é Ele? Nós encontramos com Ele. Ele está aqui. Ele está intimamente nos nossos corações, nos dizendo que as dores de hoje serão um sorriso de amanhã, que as lágrimas dos nossos olhos que vertem a terra servirão de adubo para irrigar as flores que irão nascer, e nós olharemos e cantaremos uma poesia de amor ao mundo, dizendo: muito obrigado, Senhor. Que nós somos felizes, que os momentos de crise pelo qual atravessa o nosso país, o nosso mundo, as crises morais, políticas, sociais, econômicas, familiares, são apenas um estágio. São as últimas dores do parto, os últimos ais da humanidade para alvorecer do novo tempo. E um dia o poeta escreveu dizendo disso. Que nós encontramos com ele a cada momento, nos momentos mais difíceis, como foi com minha mãe no leito de dor, com câncer, com metástase. Com cada um de nós, atravessando os momentos difíceis, buscando a paz, essa conquista íntima interior. E nós iremos. Encontrei no meu caminho um suave peregrino, de olhar terno e brilhante, da cor do céu profundo. Os meus olhos choraram tanto de alegria, que brilharam no meu pranto como pérolas de luz. Eu ouvi a sua voz lá no alto da montanha, quando a brisa acariciava os seus lindos cabelos, e o sol, colorindo a natureza, derramava a saudade no meu mundo de tristeza. A minha alma comovida, contemplando o passado, um transporte de amor e luz pelo caminho, escutou a voz do vento: esse homem é Jesus. Quem é esse peregrino que surgiu no meu caminho, transformando a minha vida em sonhos de amor e paz? Que saudade do vinde a mim da Galileia, minha vida após vidas, tem saudades desse alguém. A minha alma comovida, contemplando o passado, num transporte de amor e luz pelo caminho, escutou a voz do vento:
Esse homem é Jesus. É Jesus. É Jesus. Senhor Deus de amor e beleza, diante do santo altar da natureza, nós te desejamos agradecer. Muito obrigado, Senhor, pelo teu inefável e santíssimo amor. Amor que brilha muito além do horizonte, além de cada monte, que nos leva a refletir sobre as nossas vidas, sobre as nossas almas tristes e combalidas. Muito obrigado, Senhor, pelo amor sublime que nos mostra o teu verbo de arrime, através desta doutrina santa, que as nossas almas encanta. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos lares, em Colatina, Itaperu, onde forem, quais partes ou quais lugares. Nós te agradecemos, Jesus, porque podemos levar a nossa cruz ao Gólgota da nossa existência, e te agradecer pela nossa humilde inteligência. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nos deste, por tudo que nos dás. Inspira-nos a viver com a tua santa, sublime e divina paz, que desça a cada parte do universo, espalhando luz e sucesso, atingindo os nossos irmãos internautas que nos acompanham neste momento. Nós pedimos, Senhor, que a tua paz os sirva a cada alento, que cada lar aqui representado receba a bênção do teu amor consagrado. Muito obrigado, Senhor, pelo amor, pelo teu santo, sublime e divino amor, em expressão de mil amores. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras. Muito obrigado, senhores.